Ok, aqui em relação às matrizes, o que é que temos que saber aqui em relação às matrizes? Se perceberam os vetores, no fundo, aqui estamos a acrescentar uma nova dimensão, ou seja, quando vemos os vetores e temos o tal v.length, devolve-nos o comprimento ou o número de posições de um vetor. No entanto, aqui nas matrizes é que começamos por acrescentar uma segunda dimensão à coisa. Ou seja, já não nos preocupamos só com as colunas do vetor, digamos assim, e vemos isto como linhas e colunas. Ou seja, temos duas dimensões, cada dimensão é representada aqui por um par de parênteses. Ok, em Java, quais dos cursos é que não estão a ter álgebra já agora? IG ou não? Nós ainda, não, o IGE ainda não tem álgebra, só Ok. vai ter no segundo semestre. Ok. Então pronto. Então aqui... Pronto, para quem está a ter álgebra, isto acaba por ser as matrizes ou os vetores e matrizes que vocês veem em álgebra, tem exatamente a mesma lógica que tem em álgebra aqui, em programação. No entanto, há aqui um caso ou outro ligeiramente diferente. Para o pessoal de IG que não tem álgebra, no fundo aqui a ideia das matrizes é como se eu visse isto como sendo um conjunto de vetores e uma matriz é como se tivesse em cada linha um determinado vetor. Okay? Por isso é que vem aqui a tal representação dos vetores em cada linha da minha matriz. E em Java, uma matriz é designada por ser um vetor de vetores. O que é que isto quer dizer? Lá está, como eu estava a dizer, em cada linha da minha matriz, ou seja, se pensarmos naquela matéria que acabámos de ver das referências, é como se uma matriz acaba por ter um vetor principal correspondente às minhas linhas e cada uma dessas linhas está a apontar para um sítio na memória do meu computador onde se encontra a informação desse vetor correspondente a essa linha. Tá? Daí chamarmos as matrizes como sendo um vetor principal e dentro desse vetor principal temos a apontar para outros vetores. Daí o vetor de vetores. Ok, ao contrário do que acontece em álgebra normalmente só trabalhamos com matrizes quadradas, por exemplo, como esta. O que é uma matriz quadrada? Uma matriz onde a sua número de linhas é igual ao número de colunas. Ou matrizes retangulares. Uma matriz retangular, lá está, como se eu imaginasse aqui, por exemplo, apenas as duas primeiras linhas disto, ou seja, teria duas linhas com três colunas, ou seja, onde o número de linhas é diferente do número de colunas, mas garanto que todas as linhas do meu vetor, da minha matriz, têm o mesmo comprimento. Por sua vez, no Java, algo que não acontece em álgebra, existem aqui umas matrizes irregulares. E como eu posso ver uma matriz como sendo um vetor de vetores, cada uma das minhas linhas pode ter um vetor e esse vetor podem ter tamanhos diferentes. Tá? Por isso, sempre que estivermos aqui a fazer os exercícios, ou sempre que eu estiver a trabalhar com matrizes, não me posso esquecer que, ou melhor, não posso assumir que todas as linhas têm exatamente o mesmo número de colunas, porque isto é possível acontecer e eu consigo criar matrizes desta maneira, onde cada linha tem um número de colunas diferente. Ok, para a criação de uma matriz, normalmente fazemos exatamente igual ao que fazemos com os vetores, no entanto, colocamos, lá está, mais um parênteses retos, ou um par de parênteses retos, porque estamos a dizer que isto tem aqui mais uma dimensão. E por essa mesma lógica, quando eu tiver que especificar aqui o tamanho, vamos ver aqui em baixo, quando eu tiver que especificar o tamanho da minha matriz, eu agora, em vez de indicar apenas uma dimensão que corresponderia ao número de colunas nos vetores, eu tenho que especificar duas dimensões. Sendo que normalmente a primeira dimensão está associada às linhas, ou ao número de linhas que eu quero que a minha matriz tenha, e a segunda dimensão está associada ao número de colunas que eu quero que cada linha da minha matriz tenha. Okay? Lá está, como eu posso ver uma matriz como sendo um vetor de vetores, no momento em que eu crio, ou melhor, é possível, apesar de ser pouco comum vocês verem, acho que aqui nos exercícios de matrizes não há um único exercício onde isto seja feito, mas é possível eu criar uma matriz especificando apenas o número de linhas. E se eu especificar apenas o número de linhas, é como se cada linha ou cada posição aqui correspondente à minha linha está a nulo. E o que é esta coisa do nulo? Quer dizer que ainda não está a apontar para lado nenhum. Assim que eu associar esta posição ou esta linha 0 a um vetor, vai-me aparecer um desenho, tal como vocês veem aqui. Okay? Se eu especificar sempre número de linhas e número de colunas, isto cria-me sempre uma matriz
quadrado ou retangular, dependendo dos valores que eu lhe passo, e todas as posições começam com o tal valor default dos inteiros, ou seja, todas as posições começam a 0, tal como acontecia com os vetores. Tá? Por isso aqui a lógica é a mesma, só que é tudo um bocado a duplicar. Ou seja, quando tenho que especificar o tamanho, tenho que fazer 2 tamanhos, e pela mesma lógica, quando eu quero percorrer, se eu quisesse percorrer todas as posições de um vetor, fazíamos um for. Aqui, se tenho 2 dimensões, vou ter que fazer 2 fors para garantir que aceda a todos os elementos da minha matriz. Ok. Por esta lógica, agora tenho que ter atenção que o meu M é a minha matriz como um todo. Sempre que eu me refiro a M de qualquer coisa, indicando aqui a posição, eu estou-me a referir a uma linha da minha matriz, ou seja, o M de 0 que vocês estão a ver aqui corresponde à minha matriz linha 0. E aqui o que estamos a dizer é, se cada linha corresponde a um vetor, eu posso dizer coisas como, eu quero ir à linha 0 da minha matriz e dizer que o que eu quero colocar lá corresponde a um vetor com 2 posições, que é exatamente o que está a acontecer. Se eu não especificar nada, ou seja, aqui não lhe dei um número de colunas, e por isso a minha linha 1 inicialmente está a apontar para nulo, que é o que representa aqui este ícone. Ou seja, o meu M é a minha matriz como um todo. M de qualquer coisa corresponde a uma linha total da minha matriz, ou seja, a um vetor de inteiros. Se eu vir isto como M e especifico o número da linha e o número da coluna, então estou a aceder a uma determinada posição ou um determinado elemento da minha matriz. Okay? Por exemplo, aqui quando faço M2 de 1 igual a 5, estou a aceder à posição linha 2, coluna 1, e estamos a colocar lá o valor 5. Okay? Professor, Força. a matriz criada, se nós definirmos o número de colunas, após isso já não podemos alterar o número de colunas numa dada linha, ou podemos? Podes. Okay? Ok. Ou seja, eu podia ter criado aqui uma matriz com 3x2, por exemplo, mas lá está, como eu posso ver a minha matriz como sendo um conjunto de vetores, eu agora podia dizer, ou melhor, assumo que eu aqui ponho 4 colunas, ok? Por isso ele vai-me criar uma matriz com 3 linhas e 4 colunas em cada uma dessas linhas, e agora podia dizer uma coisa deste género. Tá? Ok, obrigado. E ele apagava os outros valores, não é? Sim, e o que lá estava vai ser esmagado, vai-se perder, porque no fundo é como Ok. se ele está a apontar para um sítio e assim que tu fazes uma coisa deste género, lá está, como eu tenho aqui o new, é como se este ponteiro começasse a apontar para outro sítio com a nova informação. Ok. Tá? Por isso, esse vetor ainda o antigo pode existir ainda em memória, no entanto, eu estou a apontar simplesmente para outro sítio que tem outra informação e por isso a partir desse momento vai-me aparecer outra informação como sendo a tal linha 0 desta matriz. Tá? Professor, Força. então pode-se alterar colunas, o tamanho das colunas após já terem sido criadas, mas não se pode alterar o tamanho das linhas, certo? Certo, ou seja, Neste caso. tu aqui teoricamente não estás a alterar o tamanho das colunas, tu estás a substituir uma coluna e a dizer que ela aponta para outro sítio, ou seja, não estou a ir a este Ok. vetor que foi previamente criado e dizer, olha, agora vais ter mais posições. Eu estou simplesmente a dizer, olha, esta linha 0 da minha matriz que estava a apontar para este vetor, agora vai apontar para o outro vetor e este outro vetor é que vai ter outra dimensão. Ou seja, eu Ok. teoricamente não estou a alterar a dimensão ao meu número de colunas, eu estou a fazer com que aquilo aponte para outro sítio e esse outro sítio é que pode ter mais colunas. Sim. Tá? Então, e dá para voltar atrás? Ou seja, reapontar para o que estava? Desde que eu guardo a referência disto, naquele exercício que fizemos há bocado do swap, onde criámos aquela variável do aux, Sim. se eu fizesse uma coisa desse género, onde estou a guardar a informação deste, eu posso fazer aqui o exemplo, mas lá está, teria que guardar este vetor ao sítio por onde esta linha está a apontar numa variável temporária, ou aux, para garantir que não a perco. Se eu não a guardar em lado nenhum, eu nunca mais vou conseguir aceder àquilo. Mas o aux vai ter que ser um vetor. Vai ser um certo? vetor neste caso, exatamente. Ok, já percebi. Ok, pronto, e é basicamente aqui tudo o que vocês precisam de saber sobre as matrizes. Ok, há aqui mais um pormenor. Quando eu crio uma matriz, eu já não tenho apenas a propriedade do length, ou seja, ao contrário do que acontecia nos vetores, o length indicava-me o número de colunas de um vetor. Aqui, para as matrizes, o length indica-me o número de linhas da minha matriz. Ok? Assim que eu fizer, por exemplo, ele aqui está-me a dizer que o número de colunas é igual a m de 0.length. Novamente, o m, se eu vir isto como apenas o m, é a minha matriz como um todo. Se eu vir m de i, corresponde a uma linha.
Neste caso, m de 0 corresponde ao vetor da minha linha 0, por isso este vetor. E aqui se eu fizer m0.length, eu estou a perguntar qual é o número de colunas da minha linha 0 da matriz. Okay? Se eu quisesse da linha 1, colocava m1.length e estava a perguntar qual é o número de colunas da minha linha 1. Por essa mesma lógica, quando nós queremos percorrer uma matriz, se uma matriz acaba por ser um vetor, só que tem aqui mais uma dimensão, eu, em vez de precisar apenas de um for para aceder a todas as suas posições, vamos precisar de 2 fors. Normalmente o primeiro for está associado às linhas, ou seja, o primeiro for é para me percorrer as linhas da minha matriz e o segundo for é para me percorrer as colunas de uma determinada linha. Okay? Aqui, quando o meu i for 0, eu estou a dizer que quero percorrer, ou seja, o i a 0 quer dizer que eu estou a apontar para a linha 0, e aqui eu quero percorrer todas as suas colunas, por isso aqui refiro-me a linha 0.length, isto vai-me dar o número de posições que existem nesse vetor correspondente à linha 0. Okay? Normalmente, um dos pormenores que às vezes escapa é que vocês neste segundo for se esquecem aqui do parênteses retos e se a matriz for quadrada, não há qualquer problema eu ter m-length e aqui m-length, porque tem os dois, tanto linhas e colunas têm a mesma dimensão. No entanto, se a minha matriz for retangular, isto é um problema, eu ter-me esquecido disto. E se a minha matriz for daquelas matrizes irregulares, onde cada linha tem um número de posições diferentes, ou um tamanho diferente, então é essencial que vocês tenham isto. Porquê? Porque o número de colunas que este fora de dentro vai percorrer vai ser completamente diferente dependendo da linha que eu estou a tentar percorrer. Okay? Ou seja, neste caso nós queremos garantir que se estivéssemos a percorrer esta matriz, na primeira linha estamos a percorrer 3 posições, na segunda linha estamos a percorrer 2 posições, e na terceira linha estamos a percorrer 4 posições. Ou seja, o for de dentro tem que se adaptar constantemente ao tamanho da linha que eu estou a percorrer. Okay? Pronto, e é basicamente isto de matrizes.